É improvável que o tema da redação não aborde um problema, mas caso isso ocorra, no seu material eu coloquei uma outra possibilidade. Dá uma olhadinha, por favor, aí. Depois da introdução que eu montei para você, eu botei assim, ó, exemplo para tema geral que não faça menção a problema nem admita problematização. Só o tópico frasal, só a introdução aí, olha como é que ficaria, preste atenção, tá? Nesse espaço aí vai entrar o tema. O que seria um tema que não é problematização? O cara pode falar assim, sei lá, os valores de um policial rodoviário federal, entendeu? Os valores de um policial rodoviário federal. Isso não é um problema, concorda? Isso não é um problema. É difícil até problematizar, é difícil transformar isso em um problema. Agora, preste atenção, se o tema da redação é esse, os valores de um policial rodoviário federal, o que você pode fazer é citar valores que você acha necessários a um policial rodoviário federal, entendeu? Honestidade, perseverança, tenacidade, inteligência, astúcia. Professor, e se me vierem à cabeça 5 coisas legais que eu possa falar? Se a banca der a você a liberdade de escolher, escolha só 2. Você pensa em 5, mas escolhe 2, entendeu? É a chamada tempestade de ideias, né? Você pensa em várias coisas e seleciona as que parecem melhores para vocês lá. Não é do perfil do CESP. Em cada 3 temas do CESP, 2 vão eles mesmos definir lá qual é o aspecto que você vai desenvolver. Eles botam os tópicos para você lá, tá? Por exemplo, olha uma abordagem bem geralzona aí, ó. Os valores, discutir os valores de um policial federal, nesse espaço aí, é um tema de notada relevância na atual conjuntura. Cara, é um tema de notada relevância na atual conjuntura, serve para qualquer coisa do universo, concorda? O tema vai ser relevante, não vai? Ou você acha que ele vai propor a você que discuta a importância do Big Brother na formação do intelecto da sociedade? O cara não vai cobrar isso aí, entenda que pode cair Big Brother na prova, tá? Desde que ele faça uma referência à influência na sociedade, aquelas coisas todas. Agora, discutir se realmente a menina que ganhou merecia ganhar ou não é irrelevante, isso não vai cair na prova, né? O tema vai ser alguma coisa ligada à atualidade, o cara não vai discutir com você a Revolução Francesa. Então, ele vai discutir certamente uma coisa ligada à atualidade, entendeu? Sabendo que o tema vai ser atual e relevante, essa frase inicial que eu coloquei aí embaixo, ela serve como tópico frasal para qualquer tema, entendeu? Então, por exemplo, ó, a criminalidade é um tema de notada relevância na atual conjuntura. Os efeitos econômicos do lockdown são um tema de notada relevância na atual conjuntura, entendeu? A crise econômica gerada pelo isolamento social é um tema de notada relevância na atual conjuntura. Ou seja, qualquer tema atual e relevante vai caber aí, entendeu? O papel de um policial rodoviário federal é um tema de notada relevância na atual conjuntura, entendeu? Se insere aí e está pronto o seu tópico frasal. Você apresentou para o corretor o tema da redação, tá? Pessoal, não é sequência do de cima não, tá? É outra possibilidade, beleza? Aí o dado, espaço para o dado, né? Uma abordagem adequada à questão deve levar em consideração 2 fatores, tchum e tchum. Se for o CESP, 3, entendeu? Se for o CESP e o CESP determinar quais são os 3 fatores, é isso aí. Então, ó, uma abordagem adequada à questão deve levar em consideração 3 fatores. Aí você bota os 3 fatores que o CESP colocar, se o CESP colocar. Sabe qual é a impressão que você tem quando você olha esta introdução? Pô, mas está muito simples. Mas quem disse a você que é para ser complexo? Quem falou que eles querem um novo Gabriel Garcia Marques? Eles querem um cara que escreva de forma direta, concisa e elegante. Não há erro, não há repetição vocabular. Você apresentou o tema, o dado, e expôs os argumentos que serão desenvolvidos, não há nada mais que você precise fazer além disso, entendeu? Se tentar fazer mais, a tendência é fazer besteira, a tendência é fazer bobagem. Então, olha só, aí nós temos uma instrução de perseguição comigo, todo mundo fazendo barulho de plástico hoje, você, agora todo mundo, tá vendo? É o seu maior exemplo, é o seu maior exemplo. Olha só, aí ele colocou aí, pessoal, o tema, aí, ó, um tema de notada relevância na atual conjuntura. Esse dado vai denotar aí a chamada informatividade, e ele bota uma abordagem adequada à questão deve levar em consideração 2 fatores ou 3 fatores, se eles expuserem lá o que é. Aí você bota lá os 3 fatores que você vai desenvolver, tá? Agora chega a hora da organização. Olha só, eu vou montar aqui, cara, seria muito bom saber qual é o tema, né? Ia ser muito bom, era só mastigar para você, mas eu não sei qual é o tema. Eu vou levar em consideração aqui a possibilidade de o CESP não determinar para você quais são os 3 tópicos, porque se eles determinarem vai ficar mais fácil, tá? E abordarem um tema que aborde um problema qualquer. Eu vou ensinar você aqui agora um recurso chamado tautologia. A tautologia consiste em um recurso cara de pau,
em que você vai falar a mesma coisa duas vezes, apenas invertendo a relação de causa e efeito, tá legal? Se você fizer uma redação que aborde um problema e usar o recurso da tautologia, mas sem errar nada, tá? Sem errar gramática, sem fazer repetição vocabular, ou você tira 10 ou tira 9, entendeu? Vou explicar por quê. Se o cara não perceber a tautologia, ele vai te dar 10, entendeu? Se ele perceber a tautologia, ele vai te dar 9. A tautologia consiste em você basicamente falar a mesma coisa duas vezes, apenas invertendo a relação de causa e efeito. Vou explicar a você. Fazer uma tautologia aqui com 3 períodos, tá? Se você prestar atenção, eu vou dizer a mesma coisa 3 vezes, usando o recurso tautológico, tá? Minha primeira afirmação vai ser a seguinte, ó. O avanço da violência urbana em nosso país se deve, sobretudo, à desigualdade social. Ponto. Agora eu vou para o outro período, tá? A estratificação social tão flagrante em nosso país é responsável pelo crescimento dos índices de criminalidade. Eu falei a mesma coisa, reparou? Ó, aí na sequência eu falo, não se pode supor uma solução para o avanço da criminalidade nos grandes centros urbanos sem que se diminua a disparidade social entre as classes. Eu falei a mesma coisa 3 vezes, entendeu? Quando o corretor olha, a primeira sensação dele é, cara, esse cara é muito coerente, ele é muito coerente, concorda? Porque todas as afirmações tiveram o propósito de confirmar a tese inicial, entendeu? O nome disso é tautologia, tá? Eu sempre escrevi assim desde a época da escola, sem saber que isso era tautologia. Eu enrolei os professores a vida inteira. Eu sabia uma coisa só falava aquilo, entendeu? Como eu lia muito, eu tinha muito recurso de vocabulário, eu conseguia falar a mesma coisa várias e várias e várias vezes. Sempre me dei bem, inclusive no vestibular. Agora, você vai estar diante de um profissional, né, cara? Um corretor que fala, esse cara está me enrolando, cara. Esse cara falou a mesma coisa 3 vezes aqui. Se ele perceber a tautologia, ele tira meio ponto ou 1 ponto, entendeu? Aí, em vez de 10, o cara tira 9, entendeu? Agora, apenar você porque você foi tautológico, não, tá? Deixa eu mostrar para você do que se trata. Suponha que o tema da redação seja um problema, tá? O crescimento do número de mortes nas estradas. E tendo o CESP não definido o que você relacionaria aquilo, ou definido, você vai começar dizendo o seguinte, ó, existe uma relação entre o tema e X, beleza? Por exemplo, ó, o tema da redação, vamos supor, é o crescimento do número de mortes nas estradas, tá? Na minha introdução, eu já citei como uma das causas para isso a falta de educação no trânsito, entendeu? Aí agora eu vou fazer uma afirmação que vai dizer que o crescimento de número de mortes se deve à falta de educação no trânsito. O problema é que vamos supor que me faltem argumentos para associar isso aí. Então, como eu não vou explicar a associação, eu vou falar isso mais uma vez, entendeu? Repara que eu vou apenas dizer a mesma coisa 2 vezes, tá? Olha só. Repara que eu estabeleci aqui uma relação de causa e efeito, mais ou menos como se eu dissesse o seguinte, ó, a causa de você ficar frequentemente resfriada é o não consumo de vitamina C, tá? Vamos lá, ó. A causa de você estar frequentemente resfriada se deve, sobretudo, à carência de vitamina C no seu organismo, entendeu? Eu fiz uma relação de causa e efeito aqui, tá? Agora eu vou pegar esta afirmação e vou dizê-la mais uma vez. Só vou inverter a relação de causa e efeito, tá? Por exemplo, ó, o crescimento do número de mortes nas estradas se deve, sobretudo, à falta de uma educação para o trânsito. Ó, eu vou depois apagar o que eu coloquei de causa e efeito aqui e vai só restar uma estrutura que você pode usar para qualquer redação, tá? Ó, sem que se combata a pouca atenção dispensada à formação de bons condutores, não se pode conceber a minimização de vidas ceifadas nas estradas. Analisando com calma, você vai perceber que eu falei basicamente a mesma coisa, entendeu? Olha só. O crescimento do número de mortos nas estradas se deve, sobretudo, à falta de uma educação para o trânsito. Sem que se combata a pouca atenção dispensada à formação de bons condutores, não se pode conceber a minimização do número de vidas ceifadas nas estradas. Se você reparar, eu vou sublinhar em vermelho o que eu falei aqui, ó, o crescimento do número de mortos nas estradas e a repetição aqui, ó, número de vidas ceifadas nas estradas. Repara que eu uso recursos para evitar a repetição vocabular, tá legal? Colocar uma palavrinha 2 vezes no parágrafo, tudo bem, não convém que você ponha 3, tá? Alguns manuais falam que você pode colocar 3, que não há problemas, eu não gosto, acho que no máximo 2 vezes, tá legal. Aí agora, eu vou sublinhar com outra cor, a causa aqui, ó, se deve sobretudo à falta de uma educação para o trânsito. E repara que quando eu faço a reescritura, eu inverto a posição. Aqui eu coloquei o problema e a causa, não foi? Aqui embaixo eu faço a mesma coisa, só que eu inverto a relação de causa e efeito. Ó. Eu falo aqui, ó, pouca atenção dispensada à formação de bons condutores,
É a mesma coisa de falta de uma educação para o trânsito. Entendeu? Aí agora suponha que eu troque o tema da redação para outro problema e outra causa, tá? O que está sublinhado aqui é o que eu vou trocar, tranquilo? Vamos lá. O outro tema vai ser o seguinte, o tema vai ser o crescimento da violência urbana nos grandes centros. E a causa que eu vou aplicar para isso é a desigualdade social, tá? Preste atenção, olha aqui, ó, vamos lá. O crescimento do número de crimes violentos nos grandes centros urbanos se deve, sobretudo, à desigualdade social flagrante em nosso país. Tranquilo? Aí eu venho aqui, ó. Sem que se combata a estratificação social tão evidente no Brasil, não se pode conceber a minimização do número de crimes violentos cometidos nas grandes cidades. Ou seja, eu falo a mesma coisa duas vezes, entendeu? Esse recurso se chama tautologia. Consiste em você fazer um pleonasmão, entendeu? É um gigantesco pleonasmo. É um recurso do qual você pode se valer sem problemas. Falei, você tem risco de tirar 10 ou 9. 10 porque a maioria dos corretores não nota, entendeu? Um corretor mais atento vai dizer assim, cara, esse cara está me enrolando. Porque ele falou que assim, a causa do resfriado é a falta de consumo de vitamina C. Aí ele veio aqui e falou que se não tomar vitamina C, ficou resfriado, entendeu? E basicamente é isso. Só que qual é a falha deste tipo de argumentação? Sabe qual é? Ele não explica qual é a relação. Ele só fala que existe uma relação, mas não fala qual é a relação, entendeu? Ele só fala que existe uma relação entre o crescimento do número de mortes nas estradas e a falta de uma educação para o trânsito. Ele fala, mas ele não explica qual é a relação, entendeu? Ele não explica de que forma essa relação se estabelece. Não é um recurso perfeito, mas é um recurso ótimo para quando você tem pouca argumentação para dizer, entendeu? Para que você faça esse tipo de coisa, você precisa de uma coisa super importante. Pensar em uma causa muito óbvia, cara. Pensar em uma causa muito facilmente associável. Porque se for uma causa mais complexa, não funciona. Porque se for uma causa mais complexa, uma causa que tem até sentido, mas é difícil de relacionar, o corretor vai falar assim, mas espera aí, qual é a relação entre isso e isso? Se for uma relação óbvia, o corretor geralmente não nota que você foi tautológico, entendeu? Por exemplo, ó, vamos pensar aqui numa causa bem óbvia para a desigualdade, para a violência urbana. A causa mais óbvia é a desigualdade social, todos citam isso, né? Ou então a falta de um policiamento mais ostensivo, ou então o crescimento do tráfico de drogas, são causas legais de você associar. Agora vamos lá, eu acho, isso é particular, tá? Eu acho que o que causa violência em nosso país é a imposição do consumo. As pessoas são muito fustigadas o tempo todo com a ideia de que elas têm que ter um Nike, tem que ter um Camaro, tem que ter um carro assim, tem que ter, entendeu? Você impõe o consumo o tempo todo, mas não dá condições de consumir. É como o funk e ostentação, que só fala que o cara tem que ter carrão, tem que ter 8 namoradas, tudo mais, aquela coisa toda, justamente no meio que o cara não tem condições de ter nenhum carro. Ele vai buscar na violência, em grande parte dos casos, uma forma de saciar esses anseios aí. Mas é difícil explicar, concorda? Eu tenho que criar todo um caminho para explicar por que a imposição do consumo gera violência. Não ficaria legal aqui, porque o corretor ia perceber que você falou que há uma relação, mas não explicaria qual é essa relação. Olha só, vamos lá. O crescimento da violência urbana nos grandes centros brasileiros se deve, sobretudo, à imposição do consumo. O cara ia falar, mas espera aí, qual é a relação? Entendeu? Aí você tentaria enrolar o cara falando de novo, tá? Olha só, sem que se combata a necessidade fremente de termos bens, não se pode conceber a minimização da criminalidade nos grandes centros. Ficou vago, não ficou? Ficou vago porque você escolheu uma causa ruim. Não é uma causa ruim, mas é uma causa muito difícil de explicar. Então, para que este processo funcione, você precisa escolher causas bastante óbvias. E outra coisa, hein? Usar recursos para não repetir as palavras, tá? Vamos lá, vou pensar em outro problema e vou pensar aqui em outra causa consequentemente, tá? Então, por exemplo, você fala assim, o desemprego crescente em nosso país. Aí você pensa, poxa, qual é a principal causa do desemprego crescente em nosso país? Você vai dizer a crise financeira que se abateu sobre a nação. Vamos lá, preste atenção. Ó. O desemprego crescente em nosso país se deve, sobretudo, à crise financeira que se abateu sobre a nação. Beleza? Fala aqui, ó, sem que se combatam os efeitos da crise econômica, não se pode conceber a minimização do número de pessoas desocupadas e sem uma fonte de renda. Ficou legal, não ficou? Porque eu escolhi uma causa bem óbvia. Se você escolhe uma causa bem óbvia, você pode usar esse procedimento aqui, tá? Então, veja bem, o que está de vermelho se repete aqui com outras palavras. O que está em verde se repete aqui com outras palavras, tá?
Professor, eu não preciso desse recurso, eu sei explicar. Maravilha, cara, então faça, tá? Agora, se você se sente um pouco inseguro, pode usar essa estrutura. O que está aqui, ó, não sublinhado, vai se repetir, tá? O tema da sua redação vai ser, por exemplo, o crescimento do número de mortos nos feriados, e a principal causa que você vai atribuir é a ingestão de álcool e a direção, a combinação de álcool e direção, tá? Então vamos lá, presta atenção, ó. O crescimento do número de mortos nos feriados brasileiros se deve, sobretudo, a uma combinação desastrosa de álcool e direção. Beleza, pessoal? Aí fala aqui, ó, sem que se combata o consumo de bebidas alcoólicas durante o período de direção, não se pode conceber a minimização do número de vidas ceifadas por causa desse problema. Ou seja, basicamente você repete, você inverte a relação de causa e efeito, tá legal? É uma estratégia muito boa. Professor, mas eu não posso falar de uma causa só, eu tenho que falar de outra causa também, não tem? Se for um problema, perfeito. Partimos agora para o terceiro parágrafo, tá?